Imagina que você estava assistindo um programa qualquer na TV aberta, tipo o Domingão do Faustão, Domingo Legal, programa do Silvio Santos. Essas atrações comuns que, de tão repetitivas, na nossa mente a gente meio que já sabe para onde vai. O apresentador vai fazer algumas gracinhas, vai trazer algum convidado, talvez tenha música se for um cantor, talvez tenha piada se for um comediante, mas até o teor dessas piadas vai ser family friendly, porque afinal é um programa para a família toda. Tem um limite até onde a atração vai, e mesmo que não seja dito abertamente, todos nós sabíamos disso. Por exemplo, ninguém esperava que um palavrão fosse sair da boca do Gugu Liberato do nada, e nem que Faustão fosse exibir algum trecho de uma reportagem sangrenta antes das videocassetadas. São acordos nunca ditos, mas sabidos por todo mundo que acompanhava esses programas. Poderia ter alguma história mais esquisita, mas todo mundo acompanhava, já sabendo que não teriam fortes emoções. Agora, imagina que um certo dia você ligou a TV para assistir alguma coisa porque tá entediado, e mais do que isso, você tá irritado porque na sua região tá faltando energia muitas vezes sem aviso prévio. Se você é de São Paulo como eu, este trecho pode até te deixar ansioso de tantas quedas de energia arbitrárias que a gente sofre. Continue imaginando que, em dúvida se vai ou não conseguir ver todo o programa sem que a luz apague de novo, você sintoniza num canal qualquer, esperando ver as atrações condizentes com o programa, mas algo tá diferente. Para começar, o programa tá sem luz, sendo iluminado por velas e lanternas. Você acha aquilo estranho? Todo o ar de conforto foi substituído por uma tensão esquisita. Tem o apresentador, a plateia e os convidados, mas alguma coisa parece errada. A falta de iluminação dá um ar de que não está acontecendo um programa corriqueiro e sim um episódio atípico. Porém, para piorar, não é apenas a falta de energia que deixa esse momento esquisito. Um dos convidados diz que vai fazer um truque de mágica, então a plateia vibra naturalmente e o apresentador o acompanha até o palco. A assistente de palco surge e o truque em si vai ser cortar ela ao meio. Esse é um truque manjado, muitos mágicos já o fizeram, já teve até mágico que revelou o artifício usado durante a apresentação, mas nesse caso, algo tá errado. Todo o ar do programa é meio estranho, meio assustador. Então, ao invés daquela expectativa gostosa que sentimos antes da mágica, o sentimento é de temor, medo, talvez. E então as suspeitas se confirmam. Durante o truque, assim que o mágico desce a lâmina, o que se segue não são palmas e parabenizações pelo truque bem feito, e sim o grito da mulher, seguido pelo pânico do mágico e a total falta de reação do apresentador. Nem a plateia reage. O programa vai para os comerciais e quando volta, ninguém mais fala do incidente. Parece uma creepypasta, né? Eu também achei. Mas surpreendentemente não é. Durante anos, isso era tudo que existia desse relato, um tipo de lenda urbana, um material que algumas pessoas afirmavam ter visto na TV, no programa The Tonight Show, para ser mais exata. Esse programa é um show de auditório dos Estados Unidos, tipo o programa do Jô, ou o The Night, com Danilo Gentili. Era essa a energia do show televisivo. Um apresentador entrevistando alguém, falando da vida do convidado, e caso esse convidado fosse um artista, às vezes ele podia se apresentar, mostrar o seu trabalho. Algo assim, sabe? E na noite em questão do The Tonight Show, o apresentador era o Jay Leno. É importante saber disso porque essa atração não teve apenas um apresentador. Isso depende da época. E não teve apenas um convidado também. Como é comum nesse tipo de programa, o apresentador entrevistava mais de uma pessoa por episódio. E foi justamente aí que morava a confusão de em qual momento tinha acontecido esse truque de mágica que teria dado errado. Era difícil para as pessoas lembrarem especificamente quem era o convidado mágico.
E quando eu disser quem era, vai ficar evidente que era bem difícil mesmo lembrar. E eu vou explicar o motivo. Então, tudo o que as pessoas tinham durante muito tempo era essa descrição vaga de um evento muito fora da curva que tinha acontecido num show popular, mas que aparentemente não era todo mundo que tinha lembranças disso e nem tinha muita informação também. Então, um evento esquisito, pouca gente tem lembranças dele, sem data e sem pessoas específicas. Todas essas coisas são elementos de uma creepypasta. Temos que concordar aqui. Mas ressaltando, surpreendentemente não é uma creepypasta, como eu já disse. Imagina o seu terror tentando convencer o seu amigo de que a sua história, por mais absurda que pareça, é real e não uma trama à la Jeff the Killer. Meu Deus, eu sei que eu vi o chupa-cabra de calcinha no Domingão do Faustão. Tenho certeza. Mas não importava o quanto as pessoas procurassem, alguns até tinham uma lembrança vaga disso, mas ninguém encontrava o material original. Então toda essa história acabou integrando o hall de materiais supostamente perdidos da história, já que tem muitos casos assim. A história ficou abafada durante anos, até que, sem aviso prévio, um vídeo foi upado no YouTube em meados de março do ano passado. O vídeo em questão é chamado The Tonight Show with Jay Leno Unplugged, de junho de 2001, do dia 21. E é justamente desse episódio que toda essa história bizarra nasceu. Um breve contexto da história. Em 2001, uma crise energética ameaçava a Califórnia e vários apagões aconteceram. Apesar de não ser gravado lá, o programa era transmitido na Califórnia. Então, como um gesto de solidariedade e provavelmente uma jogada de marketing, um dos episódios do programa foi gravado à luz de velas e lanternas. O objetivo era chamar a atenção e deu certo, porque fugiu muito da regra do que eram os episódios habituais. Mesmo sem a energia elétrica, ainda tinha os músicos e a plateia, mas isso não ajudou a deixar o ar mais amistoso. Na verdade, é bem esquisito ouvir a música e as risadas da plateia no escuro. Em meio a vários convidados, um deles foi o ator Arsenio Hall. Pelo nome talvez você não lembre, mas ele é muito conhecido pela sua atuação no filme Um Príncipe em Nova York, ao lado do Ed Murphy. Nos Estados Unidos, ele teve o seu próprio programa de auditório de 1989 a 1994, o The Arsenio Hall Show. E lembra que antes eu disse que tinha um motivo para as pessoas não lembrarem quem era o mágico na ocasião? Então, o motivo é exatamente esse. O Arsenio é ator, comediante e apresentador. Já a função de mágico nunca esteve tão ligada a ele. Na verdade, ele nunca atuou muito como mágico. Pelo que eu li, foi algo muito importante na sua infância. Ele lembra com muito carinho dessa época, mas nunca exerceu a mágica profissionalmente. Apenas como hobby mesmo, já que ele seguiu por outros caminhos na carreira artística. Isso tudo só tornou o episódio ainda mais emblemático. Tudo nele parecia meio fora de tom, mas ele de fato foi real. Porém, vamos para o momento que todos esperavam. O truque de mágica bizarro realmente deu errado? Bom, depois de assistir ao vídeo e ler os comentários, eu preciso dizer que achei sim bem bizarro, ainda mais por ser um programa que passava na TV aberta e que todo mundo esperava momentos engraçadinhos e não ligeiramente assustadores, mas fica bem evidente que foi sim uma piada. Não uma boa piada, na minha opinião, mas uma piada afinal de contas. Muito infeliz porque não teve graça, a gente não escuta ninguém rir, o apresentador não aponta que aquilo foi uma tentativa de fazer graça, o Arsenio não comunica isso e a mulher também não. Ela só parece ferida e irritada e tudo acaba de uma forma meio brusca. E não ajuda o fato de que, depois de voltar dos comerciais, ninguém mais cita o acontecimento. Com certeza é algo que eu ficaria bem assustada se eu tivesse visto quando mais nova. Então eu consigo entender totalmente quem ficou. Ainda mais porque tem todo esse ar de que poucas pessoas lembram e não tinha muito registro
até esse vídeo ser upado aqui na plataforma. O que deve ter acontecido é que não foi uma piada muito boa, então ela foi editada de um jeito meio estranho e foi pro ar naquele tom mais mórbido ao invés de engraçado. Acontece que assim que a lâmina desce sobre a mulher, ela dá um grito e o Arsênio age como se tivesse dado errado. Porém, ele logo diz para ligarem pro Johnny Cochran e, para quem não sabe, esse foi o advogado do O.J. Simpson. Então, essa era a piada. Ele pediu para ligar pro cara que defendeu uma pessoa que até hoje muitos não acham que era inocente. Como eu disse, não foi lá a melhor das piadas. Um adendo aqui, desculpa se minha voz estiver meio esquisita. Eu tô com a rinite atacada e possivelmente um pouco gripada. Obrigada por ficar comigo até aqui. Eu sou a Dai, este é o Dai Tá Lendo, e até a próxima.